Este é um audiolivro com narração automática gerada pelo Google. Introdução. Nascer, viver, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Allan Kardec. 31 de março de 1869. Hippolyte Léon Denisard de Rivail não mais existia. Em seu lugar, havia assumido o pseudônimo Allan Kardec. Era o mesmo homem, mas suas ideias haviam se modificado sobremaneira, ainda que jamais se houvesse imaginado o líder que agora se tornara. Sabia há algum tempo que sua saúde já dava sinais de ceder diante da intensa rotina de trabalho a que se submetia, mas queria aproveitar cada instante para divulgar os ensinamentos dos espíritos que foram trazidos por intermédio de suas obras. Mas sua missão, por ora, já estava completada. O rompimento de um aneurisma, segundo relatos imprecisos da época, não houve exames que o comprovassem, ou talvez um infarto fulminante, ocorrido por volta das 11 horas da manhã, faz com que sua missão na Terra chegue ao final. Retorna então ao plano espiritual, de onde continuaria sua missão. Seu corpo foi enterrado no cemitério de Montmartre, e um ano depois, seus restos mortais foram transferidos para o dolmen construído no cemitério do Père-Lachaise. O espiritismo seria o legado deixado para milhões de praticantes em todo o mundo, e mais de um século e meio após sua morte, o Brasil, maior país espírita do mundo, conta com mais de 30 milhões de simpatizantes da doutrina, segundo dados apurados pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. O nome Allan Kardec continua sendo reverenciado por todos que tomam contato com as explicações filosóficas trazidas pelos espíritos, que buscam responder a questões intrínsecas do ser humano, como: de onde vim, por que estou aqui e para onde vou? Até breve, meu caro Allan Kardec, até breve. Vivemos, pensamos e operamos, eis o que é positivo. E que morremos, não é menos certo. Mas deixando a Terra, para onde vamos? Que seremos após a morte? Estaremos melhores ou piores? É XISTIREMOS ou não? Ser ou não ser, tal a alternativa. Allan Kardec. O dia seguinte ao desencarne do chamado codificador, alcunha que ganhou por trazer as bases da doutrina espírita em suas obras, reunindo os ensinamentos dos espíritos, de maneira sistemática, por meio de perguntas cuidadosamente feitas e organizadas, e ser, ele mesmo, seu maior divulgador, era de total consternação entre os participantes da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, criada por ele quase 11 anos antes, e entre outros milhares de seguidores em diferentes países que, aos poucos, recebiam a notícia do desencarne do mestre, em um tempo em que notícias ruins ou boas não chegavam tão rápido como hoje. Para eles, restava o único ônus de ter convivido com um ser brilhante, a sensação de que o trabalho nunca mais seria o mesmo sem ele. Naquele instante de comoção, a pergunta que mais se faziam era: como será possível tocar os trabalhos sem Kardec? Muitos, inclusive, se questionavam se o espiritismo sobreviveria sem a presença de seu devotado codificador. Mesmo com a convicção da vida eterna e de que Kardec poderia lhes auxiliar a partir do outro lado, por intermédio de experientes médiuns, sentiam-se perdidos, sem a presença do tão estimado mestre, ao qual devotavam real admiração, a despeito de todas as divergências e conflitos que haviam se instalado na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas nos últimos anos. Todos tinham na figura de Kardec o professor disposto a buscar a conciliação, mesmo que, por vezes, o alvo de intrigas e maledicências tenha sido o próprio codificador. Marcado pela tristeza, o enterro de Kardec contou com a presença de seus companheiros de jornada, que, reunidos, buscavam forças para dar continuidade à sua obra. Alguns deles se tornaram muito conhecidos por seus trabalhos literários, como os pesquisadores Gelley, Maxwell, Camille Flammarion Richer, Gabriel Delany, Henri Regnano e Leon Denis, entre outros nomes de peso. Na despedida do corpo do codificador, um dos que partilhavam da tristeza e incerteza do que estava por vir era o Sr. Levent,
vice-presidente da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que foi um dos primeiros a discursar sobre o túmulo de Allan Kardec, proferindo as seguintes palavras: A vós, senhores, que cada sexta-feira vos reunieis na sede da sociedade, não tenho nenhuma necessidade de lembrar essa fisionomia ao mesmo tempo benevolente e austera, esse tato perfeito, essa justeza de apreciação, essa lógica superior e incomparável que nos parecia inspirada. A vós, que partilhavam todos os dias da semana os trabalhos do mestre, não exporeis seus labores contínuos, suas correspondências com os quatro cantos do mundo, que lhe enviavam documentos sérios, classificados logo em sua memória e recolhidos preciosamente para serem submetidos à sua alta razão, e formar, depois de um trabalho minucioso, os elementos dessas preciosas obras que todos conheceis. Se, como a nós, vos era dado ver essa massa de materiais acumulados no gabinete de trabalho desse infatigável pensador, se conosco tivesseis penetrado no santuário de suas meditações, vereis esses manuscritos, uns quase terminados, os outros em curso de execução, outros, enfim, apenas esboçados, esparsos aqui e ali, e que pareciam dizer: onde está, pois, nosso mestre, sempre tão matinal à obra? Mais do que nunca vos exclamarieis também, com acentos de lamentos de tal modo amargos, que lhe seriam quase ímpios: é preciso que Deus tenha chamado a ele o homem que poderia ainda fazer tanto bem, a inteligência tão plena de seiva, o farol, enfim, que nos tirou das trevas, e nos fez entrever esse novo mundo bem de outro modo mais vasto, bem de outro modo admirável, quanto aquele que imortaliza o gênio de Cristóvão Colombo? Esse mundo, do qual ele havia apenas começado a nos fazer a descrição, e do qual já pressentiamos as leis fluídicas e espirituais. Mas tranquilizai-vos, senhores, por este pensamento tantas vezes demonstrado e lembrado por nosso presidente: nada é inútil na natureza, tudo tem a sua razão de ser, e o que Deus faz é sempre bem feito. Não nos assemelhem a essas crianças indóceis, que, não compreendendo as decisões de seu pai, se permitem criticá-lo, às vezes mesmo censurá-lo. Sim, senhores, disto tenho a convicção mais profunda, e a expresso claramente: a partida de nosso caro e venerado mestre era necessária. Não seríamos, aliás, ingratos e egoístas, se, não pensando senão no bem que ele nos fazia, nos esquecemos o direito que ele havia adquirido de ir fazer algum repouso na celeste pátria, onde tantos amigos, tantas almas de elite o esperavam e vieram recebê-lo depois de uma ausência que a eles também pareceu muito longa. Sim, é alegria, é grande festa no alto, e essa festa e essa alegria não têm de indiferente senão a tristeza e o luto que causa sua partida entre nós, pobres exilados, cujo tempo não chegou ainda. Sim, o mestre havia cumprido sua missão. E a nós cabe prosseguir sua obra, com a ajuda dos documentos que nos deixou, e daqueles, mais preciosos ainda, que o futuro nos reserva. A tarefa será fácil, disto estais seguros, se cada um de nós ousar se afirmar corajosamente, se cada um de nós compreendeu que a luz que ele recebeu deve ser propagada e comunicada aos seus irmãos, se cada um de nós, enfim, tem a memória do coração para com nosso lamentado presidente, e sabe compreender o plano de organização que colocou a última marca à sua obra. Continuaremos, pois, teus labores, caro mestre, sob teu eflúvio benfacejo e inspirador. Recebe aqui a promessa formal disso. É a melhor marca de afeição que possamos te dar. Em nome da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, não te dizemos adeus, mas até logo, até breve. R.E. 1869. Na cerimônia, marcada pela comoção geral, outro eminente nome do espiritismo, Camille Flammarion, que anos antes, mais precisamente em 1865, havia proferido o discurso no enterro do Sr. Didier, editor de Allan Kardec nas obras básicas do Espiritismo, teve oportunidade de discursar perante o túmulo de Kardec e deixar suas impressões sobre aquele momento de consternação. Em seu longo discurso, Flammarion expôs a missão do Espiritismo, falou sobre a carreira literária de Kardec, antes de se interessar pelos fenômenos das mesas girantes, e sobre todo o seu trabalho como codificador. Em um dos momentos mais emocionantes, proferiu as seguintes palavras:
Deixamos somente descer de nossos pensamentos, sobre a face impassível do homem deitado diante de nós, os testemunhos de afeição e os sentimentos de pesar, que permanecem ao redor em seu túmulo, como um embalsamento do coração. E uma vez que sabemos que sua alma eterna sobrevive a esse despojo mortal como ela o pré-existiu, uma vez que sabemos que laços indestrutíveis ligam o nosso mundo visível ao mundo invisível, uma vez que esta alma existe hoje tão bem quanto há 3 dias, e que não é impossível que ela não se ache atualmente aqui diante de mim, dizemos que não queremos ver se dissipar sua imagem corpórea e encerrá-la em seu sepulcro, sem honrar unanimemente seus trabalhos e sua memória, sem pagar um tributo de reconhecimento à sua encarnação terrestre, tão útil e tão dignamente cumprida. R.E. 1869. Flammarion falou ainda sobre as ações que o Mestre vinha executando nos últimos tempos, no sentido de preparar a todos para a continuidade do estudo do Espiritismo após o seu desencarne. Nesse sentido, buscava a união dos espíritas e o término da rivalidade entre os espiritualistas e os espíritas, ou entre a corrente que se preocupa mais com os fenômenos espíritas e aqueles que se interessam muito mais pela parte filosófica dos ensinamentos, discussão esta que, anos depois, continuaria na própria Federação Espírita Brasileira. Seu dirigente, o célebre Dr. Afonso Bezerra de Menezes, um dos mais notáveis espíritas de todos os tempos, teve que intervir na polêmica durante o período em que foi presidente da FEB, em 1889, e quando reconduzido ao cargo, entre 1895 e 1900, ano de seu desencarne. No discurso, Camille Flammarion chamou Allan Kardec de "o bom senso encarnado", e reforçou que certamente todos eles se reencontrariam em um mundo melhor, onde poderiam continuar a estudar com mais recursos e a exercitar os ensinamentos trazidos pelos espíritos. Flammarion foi sucedido por Alexandre Delaunay, outro notável do espiritismo que agradeceu ao codificador pelo nobre coração, zelo e perseverança, pelas vigílias e labores, pela fé forte e felicidade presente e futura, pelas lágrimas que secou, pelos desesperos que acalmou e pela esperança que fez renascer nas almas abatidas e desencorajadas. Por fim, o Sr. E. Miller falou em nome da viúva e amigos, também discorrendo sobre a vida de Kardec, definindo-o como um obstinado trabalhador, que colocou sempre a razão em primeiro plano, e conclamando os presentes a honrarem o trabalho e os ensinamentos deixados pelo mestre e amigo. Mais do que um evento de grande comoção para somente um pequeno grupo de seguidores, o falecimento de Kardec ganhou destaque em diversas publicações da época. Uma delas, o periódico Le Journal de Paris, noticiou em 3 de abril de 1869. Aquele que, tão longo tempo, ocupou o mundo científico e religioso sob o pseudônimo de Allan Kardec, tinha por nome Rivail, e faleceu com a idade de 65 anos. Nós o vimos deitado sobre um simples colchão, no meio da sala em que ocorriam as sessões que ele presidia há muitos anos. Nós o vimos, o rosto calmo, como se extinguem aqueles que a morte não surpreende, e que, tranquilos sobre o resultado de uma vida honestamente e laboriosamente cumprida, deixam como que um reflexo da pureza de sua alma sobre esse corpo que abandonam a matéria. Resignados pela fé numa vida melhor, e pela convicção da imortalidade da alma, numerosos discípulos tinham vindo dar um último olhar àqueles lábios descoloridos, que ontem ainda lhes falava a linguagem da terra. Assim, o codificador deixava o corpo terrestre e se transformaria em mito, sendo referenciado até hoje, não só pela obra deixada, considerada pelos espíritas, trabalho do Consolador Prometido, em alusão à profecia de Jesus Cristo, de que viria um Consolador que poderia explicar aquilo que em sua época ele não tinha condição de explicar, senão por alegorias, dado o atraso de compreensão das pessoas de então. Séculos depois, ele seria mais bem compreendido. Assim, segundo o Espiritismo, o Consolador não seria personificado em um novo Messias, mas sim nos conhecimentos trazidos por diferentes espíritos, por meio de diversos médiuns. E mesmo com todas as tentativas de opositores de denegrir sua biografia,
nada houve que pudesse manchar o caráter correto e bondoso de Kardec, mesmo em face de todas as perseguições de que fora vítima por trazer algo que desafiava tudo o que se pensava até aquela época a respeito da vida futura. Prova dessa veneração a Kardec é o texto publicado na Revista Espírita, edição de maio de 1869, portanto, logo após sua morte. É sob o golpe da dor profunda causada pela partida prematura do venerável fundador da doutrina espírita que abordamos uma tarefa, simples e fácil para suas mãos sábias e experimentadas, mas cujos peso e gravidade nos oprimiriam, se não contássemos com o concurso eficaz dos bons espíritos e a indulgência de nossos leitores. Quem entre nós poderia, sem ser taxado de presunçoso, se gabar de possuir o espírito de método e de organização, do qual se iluminam todos os trabalhos do mestre? Só sua poderosa inteligência podia concentrar tantos materiais diversos, e triturá-los, transformá-los, para derramá-los em seguida, como um orvalho benfacejo, sobre as almas desejosas de conhecer e de amar. Incisivo, conciso, profundo, ele sabia se fazer compreender numa linguagem ao mesmo tempo simples e elevada, tão afastado do estilo familiar quanto das obscuridades da metafísica. Multiplicando-se sem cessar até aqui, ele tinha podido bastar a tudo. No entanto, o crescimento diário de suas relações e o desenvolvimento incessante do espiritismo o fizeram sentir a necessidade de reunir alguns ajudantes inteligentes, e ele preparava simultaneamente a organização nova da doutrina e de seus trabalhos, quando nos deixou para ir a um mundo melhor, recolher a sanção da missão cumprida e reunir os elementos de uma nova obra de devotamento e de sacrifício. Ele era só. Nós nos chamaremos Legião, e embora fracos e inexperientes que sejamos, temos a íntima convicção de que nos manteremos à altura da situação, se partindo dos princípios estabelecidos e de uma evidência incontestável, nós nos fixarmos em executar tanto quanto nos será possível e segundo as necessidades do momento, os projetos de futuro que o próprio Sr. Allan Kardec se propunha cumprir. Enquanto estivermos neste caminho, e todas as boas vontades se unirem num comum esforço para o progresso e a regeneração intelectual e moral da humanidade, o espírito do grande filósofo estará conosco e nos secundará com sua poderosa influência. Possa ele suprir a nossa insuficiência e possamos nós nos tornar dignos de seu concurso, em nos consagrando à obra com tanto de devotamento e de sinceridade, se não com tanto de ciência e de inteligência. Ele havia escrito sobre sua bandeira estas palavras: trabalho, solidariedade e tolerância. Sejamos como ele, infatigáveis, sejamos, segundo seus votos, tolerantes e solidários, e não temamos seguir seu exemplo em remetendo 20 vezes ao estaleiro os princípios ainda em discussão. Apelemos a todos os concursos, a todas as luzes. Tentaremos avançar com certeza antes do que com rapidez, e nossos esforços não serão infrutíferos, se, como disto estamos persuadidos, e como disto daremos o primeiro exemplo, cada um se fixar em cumprir seu dever, pondo de lado toda questão pessoal, a fim de contribuir para o bem geral. Não poderíamos entrar sob auspícios mais favoráveis na nova fase que se abre para o Espiritismo, do que em fazendo conhecer, aos nossos leitores, num rápido esboço, o que foi toda a sua vida, o homem íntegro e honrado, o sábio inteligente e fecundo, cuja memória se transmitirá aos séculos futuros, cercada da auréola dos benfeitores da humanidade. Amélie Gabrielle Boudet, esposa de Allan Kardec, por ocasião do falecimento do marido e sendo sua única herdeira, toma a decisão de doar anualmente à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas o excedente dos benefícios provenientes da venda dos livros espíritas, das assinaturas da revista e das operações da livraria espírita, sob a condição de que os recursos sejam usados para a impressão de obras existentes e de novas publicações e para o aluguel e despesas gerais da sociedade e da livraria espírita. O tesoureiro teria a obrigação de prestar a devida conta dos valores, publicando-a na revista espírita para que todos pudessem acompanhá-la. Além disso, ela passa a ser responsável por vistoriar os artigos que serão publicados na revista espírita, a partir da redação e seleção feita por uma comissão central.
Allan Kardec, por sua vez, como era esperado por seus companheiros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, se comunicou por intermédio de médiuns, trazendo seu agradecimento e palavras de grande incentivo àqueles que aqui prosseguiriam com sua missão. Como vos agradecer, senhores, pelos vossos bons sentimentos e das verdades eloquentes expressadas sobre meu despojo mortal, disto não duvideis, eu estava presente e profundamente feliz, tocado pela comunhão de pensamentos que nos unia pelo coração e pelo espírito. Obrigado, meu jovem amigo Camille Flammarion, obrigado por haverdes afirmado como o fizestes, vós exprimistes com calor, assumistes uma responsabilidade grave, séria, e esse ato de independência será duplamente contado. Não tereis nada perdido em dizer o que as vossas convicções e a ciência impõem. Em agindo assim podeis ser discutido, mas sereis honrado a justo título. Obrigado a todos, caros colegas, meus amigos. Obrigado ao Le Journal que começa um ato de justiça, pelo artigo de um bravo e digno coração. Obrigado, caro Sr. Delany. Obrigado, E. Miller. Recebei a expressão de meus sentimentos de viva gratidão todos que apertastes afetuosamente a mão de minha corajosa companheira. Como homem, estou muito feliz pelas boas lembranças e pelos testemunhos de simpatia que me prodigalizais. Como espírita, eu vos felicito pelas determinações que tomastes para assegurar o futuro da doutrina, porque se o espiritismo não é minha obra, pelo menos eu lhe dei tudo o que as forças humanas me permitiram. E como colaborador enérgico e convicto, como combatente de todos os instantes, da grande doutrina deste século que eu amo, ficaria infeliz se a visse perecer, se tal coisa fosse possível. Ouvi com um sentimento de profunda satisfação, meu amigo, vosso novo e digno presidente vos dizer: hajamos de acordo, vamos despertar os que há muito tempo não raciocinam mais, vamos reavivar os que raciocinam. Que não seja Paris, que não seja a França o teatro de vossa ação, vamos por toda a parte. Vamos dar à humanidade inteira a mão que lhe faz falta, vamos dar o exemplo da tolerância que ela esquece, da caridade que ela conhece tão pouco. Agistes para assegurar a vitalidade da sociedade. Tendes o desejo sincero de caminhar com firmeza no caminho traçado, mas não basta querer hoje, amanhã, depois de amanhã. Para ser digno da doutrina é preciso querer sempre. A vontade que age por impulsos não é mais vontade, é o capricho do bem, mas quando a vontade se exerce com a calma que nada perturba, com a perseverança que nada detém, ela é a verdadeira vontade, inabalável em sua ação, frutífera em seus resultados. Sede confiantes em vossas forças, elas produzirão grandes efeitos se as empregardes com prudência. Sede confiantes na força da ideia que vos reúne, porque ela é indestrutível. Pode-se ativá-la ou retardar-lhe o desenvolvimento, mas detê-la é impossível. Na fase nova em que entramos, a energia deve substituir a apatia, a calma deve substituir o ímpeto. Sede tolerantes uns para com os outros, agi sobretudo pela caridade, pelo amor, pela afeição. Oh! Se conhecesseis todo o poder desta alavanca. Foi dela que Arquimedes pôde dizer, que com ela ergueria o mundo. Vós o erguereis, meus amigos, e essa transformação esplêndida que se efetuará por vós, em proveito de todos, marcará um dos mais maravilhosos períodos da história da humanidade. Coragem e especialmente esperança, que é esse facho que vossos irmãos infelizes não podem perceber através das trevas do orgulho, da ignorância e do materialismo. Amai e fazei com que vos amem, que vos escutem, que vos olhem. Quando eles tiverem visto, ficarão deslumbrados. Quanto serei feliz então, meus amigos, meus irmãos, ao ver que meus esforços não terão sido inúteis, e que o próprio Deus terá abençoado a nossa obra. Em tal dia haverá no céu uma grande alegria, uma grande ebriedade. A humanidade será libertada do jugo terrível das paixões, que aprisionam a e caem sobre ela com um peso esmagador. Não haverá mais então sobre a terra nem mal nem sofrimento nem dor, pois os verdadeiros males, os sofrimentos reais, as dores cruciais vêm da alma. O resto não é senão o roçar fugitivo de uma sarça sobre uma veste. Ao clarão da liberdade e da caridade humanas, lodosos homens se reconhecendo dirão:
nós somos irmãos, e não terão mais no coração senão um mesmo amor, na boca senão uma só palavra, nos lábios senão um único murmúrio, Deus. R.E. 1869. Em homenagem ao querido mestre, os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas decidiram erguer um monumento junto ao túmulo de Kardec, composto de um dolmen com o nome Allan Kardec e a epígrafe: todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, o poder da causa inteligente está em razão da grandeza do efeito. Além dessa frase na construção, que pode ser visitada até hoje em Paris, há a epígrafe: Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse tel est la loi, em português, nascer, morrer, renascer ainda e progredir sem cessar, tal é a lei, uma frase que certamente resume as crenças do codificador. Kardec suicida? A calma e a resignação adquiridas na maneira de considerar a vida terrestre e a confiança no futuro dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Allan Kardec. Muitos anos após sua morte, alguns adversários do espiritismo começaram a espalhar aos quatro cantos a teoria de que Allan Kardec havia se suicidado. Para o espiritismo, o suicídio pode se dar de maneira consciente ou inconsciente. O primeiro caso ocorre quando o encarnado tira diretamente a própria vida, o segundo, quando ele se coloca em situação de risco de maneira involuntária, ao negligenciar cuidados médicos, expor seu corpo físico a intenso estresse, ao se envolver em situações que coloquem sua vida em risco, entre outros. Para afirmar que Kardec se suicidara ao negligenciar completamente as advertências médicas, os adversários do espiritismo se basearam em uma comunicação específica transcrita na Revista Espírita, em fevereiro de 1865, referente à enfermidade que o havia acometido, mensagem esta que o próprio codificador escolheu para ser publicada, e na ocasião, justificou tratar-se de uma demonstração de gratidão ao espírito do médico Dr. de Meury, na época já desencarnado, que continuava velando por sua saúde, e também de um alerta a quem a estivesse lendo. Meu bom amigo, tende confiança em nós, e boa coragem. Esta crise, embora fatigante e dolorosa, não será longa, e com os comedimentos prescritos, podereis, segundo os vossos desejos, completar a obra da qual vossa existência foi o objetivo principal. Portanto, sou eu que estou sempre aí, junto de vós, com o Espírito de verdade que me permite tomar em seu nome a palavra, como o último de vossos amigos, vindo entre os espíritos. Eles me fazem a honra das boas-vindas. Caro mestre, quanto sou feliz de ter morrido em tempo para estar com eles neste momento. Se tivesse morrido mais cedo, teria talvez podido vos evitar essa crise que não previa. Havia pouco tempo que tinha desencarnado para me ocupar de outra coisa senão do espiritual, mas agora velarei sobre vós, caro mestre. É vosso irmão e amigo que está feliz de ser espírito para estar junto de vós e vos dar os cuidados em sua doença, mas conheceis o provérbio: ajuda-te e o céu te ajudará. Ajudai, pois, os bons espíritos nos cuidados que vos dão, vos conformando estritamente às suas prescrições. Faz muito calor aqui, este carvão é fatigante. Enquanto estiverdes doente, não o queimeis, ele continua a aumentar a vossa opressão, os gases que dele se desprendem são deletérios. R.E. 1865. Essa mensagem inicial foi sucedida por uma nova comunicação, apenas um dia depois. Sou eu, de Meury, o amigo do Sr. Kardec. Venho dizer-lhe que estava junto dele quando do acidente que lhe ocorreu, e que teria podido ser funesto, sem uma intervenção eficaz para a qual fiquei feliz em concorrer. Segundo as minhas observações, e as informações que raurem em boa fonte, é evidente para mim que, quanto mais cedo a sua desencarnação se operar, mais cedo poderá se fazer a reencarnação pela qual virá acabar a sua obra. No entanto, lhe é preciso dar, antes de partir, a última mão nas obras que devem completar a teoria doutrinária da qual é o iniciador, e ele se torna culpado de homicídio voluntário, contribuindo por excesso de trabalho, ao defeito de seu organismo, que o ameaça de uma súbita partida para os nossos mundos.
Não é preciso temer de dizer-lhe toda a verdade, para que se mantenha em guarda e siga ao pé da letra as nossas prescrições. R.E. 1865. Mesmo reconhecendo que Kardec poderia ter reduzido seu nível de atividade e respeitado maior repouso médico em vida, sabe-se pelas explicações trazidas muitos anos depois no livro Nosso Lar, Psicografia do Espírito André Luiz, pelo médium Chico Xavier, livro este que recebeu uma versão cinematográfica em 2010, que só é considerado suicida involuntário aquele que se prende a algum tipo de vício ou pensamento menos elevado, gerador de estresse e fadiga do corpo, ou aquele que se expõe a risco que poderia ser evitado. Nenhum desses foi o caso de Kardec, que somente se dedicou com grande afinco à sua missão, que por ora estava concluída. 65 anos antes. Sejam quais forem os prodígios realizados pela inteligência humana, esta inteligência tem também uma causa primária. É a inteligência superior, a causa primária de todas as coisas, qualquer que seja o nome pelo qual o homem a designe. Allan Kardec. A França estava em ebulição. Havia se tornado em pouco tempo a capital intelectual e militar do mundo, ainda impactada pelos efeitos da Revolução Francesa, ocorrida entre 1789 e 1799. No período revolucionário, houve a deposição e a execução do monarca Luís XVI e a substituição da monarquia pelo regime republicano, que se fez sob o lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Sucedeu-se a esse período a Era Napoleônica, entre 1804 e 1815, marcada pela ascensão militar francesa em todo o continente europeu. O país foi alçado à posição de centro do poder mundial, tendo se envolvido em diversas guerras contra vizinhos e passando a ser temido em todo o mundo, subjugando e invadindo diversos países. Em 1808, a monarquia portuguesa, chefiada por Dom João VI, veio escoltada pela Marinha Inglesa para o Brasil, país para o qual transferiu a capital do império, justamente para fugir do exército de Napoleão, que ameaçava invadir Portugal, se este não deixasse de se alinhar ao Império Britânico, a maior potência marítima da época e parceiro de longa data da burguesia portuguesa. Sem o monarca e toda a corte real, que se exilaram no Brasil, Portugal foi presa fácil, e não ofereceu resistência alguma às poderosas tropas napoleônicas. Esse período de intenso poder se estendeu até 1815, quando finalmente o exército francês foi derrotado na Batalha de Waterloo, que marcou o fim derradeiro da era napoleônica. É nesse contexto que nasce, às 7 da noite do dia 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, o filho do juiz Jean-Baptiste Antoine Rivail. Esperamos que você tenha gostado desta prévia. Para continuar ouvindo este audiolivro no Google Play Livros, use o link na descrição do vídeo.